Estamos aqui mais uma vez ao vivo, né? Tivemos um probleminha técnico, mas tudo dentro dos conformes, debaixo da bênção, da bondade do Senhor, do cuidado dele em tudo. Amém. E estamos aqui para mais um dia, né, desfrutarmos de um cuidado especial de Deus. Hoje, nosso segundo episódio do podcast Falar de Deus, vamos ter um momento muito especial. Vamos conhecer um pouco da história de uma serva de Deus, a nossa querida e amada irmã Carminha. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém. Que bênção estar aqui. A paz do Senhor. Fale com os nossos, né, telespectadores. Se quiser sentar, pode sentar. Um bom dia, né, a todos. Que Deus continue abençoando no controle da nossa vida, porque tudo no controle de Deus, então tudo vai bem para a glória dele. Então eu desejo a você que vai participar desses momentos, né, do meu testemunho, que você possa refletir o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso e quanto Deus cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. É verdade, Deus cuida nos detalhes, né? Cuida nos mínimos detalhes. A gente, às vezes, fica até meio eufórico, meio agoniado, né, irmã Carminha? Fica assim, meio agoniadinho demais, querendo que seja do nosso jeito, mas Deus tem uma forma de tratar e cuida em detalhes, não nos abandona em momento algum. E estou muito feliz, irmã Carminha, porque o seu nome foi direção, né? Amém. E quando a gente tem a direção a seguir, a gente fica muito feliz. Desse jeito. Eu conheço a irmã Carminha, eu acho que há mais ou menos uns 30 anos. Uns 30 anos, a gente se conhece. Eu estudei com seu filho, né? Graças a Deus. E aí a gente tem, assim, aquele conhecimento lá de trás. É como se fosse minha mãe, né? Meu Deus. E como a irmã Rita se fosse minha filhinha. Glória a Deus. É minha filha de oração, viu? É verdade, glória. Tem orado muito pouquinho, tem que descer mais, né? Tem que Mas descer Deus é mais. bom, tem chegado o cuidado de Deus, viu? É verdade. Glória a Deus. E ao conversar, para o pessoal que não conhece um pouquinho a irmã Carminha, ao conversar um pouquinho com ela, a gente, por conhecer um tempinho lá atrás, a gente pôde participar de um breve momento, não tão íntimo, né, que a gente não vivia tão próxima, mas se conhecia, né, isso, irmã Carminha? Sim, é verdade. E aí, então, por esses dias, orando e conversando com o Senhor disse, chame ela, para ela vir dar o testemunho. E a gente até pensou em outros detalhes de testemunho, mas Deus aprove a ele querer que esse testemunho fosse tratado aqui, ao vivo, irmã Carminha. Eu creio, irmã Rita, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida em sair, até porque eu estava conversando com a irmã Thalita, quando você deu uma saidinha, Amém. E eu estava dizendo para ela que, irmã Rita, Deus, ele é tremendo, ele é muito fiel, ele tem feito assim na minha vida. Fazer o quê, né? Se ele quer assim no meu viver, né? Então eu estava dizendo para a irmã Thalita que há dias atrás eu me via, eu dando meu testemunho, mas eu falando sozinha em casa. Eu falando assim, no meu pensamento, na minha mente, o testemunho todinho, a história do meu filho todinho, como foi, a partir dele. E até tinha hora que eu perguntava assim a Deus, meu Deus, o que é isso em mim? E Deus me dava a certeza que um dia eu estaria, irmã Rita. Chegou o dia, viu? Participando. E um certo dia, depois da morte do meu filho, já faz um bom tempo, né? Já vai fazer 12 anos, no dia 15 de março, vai fazer 12 anos. E um certo dia, Deus bradava no meu coração e falava assim, que a partida do meu filho não tinha se resumido só na morte. Aí eu fiquei assim. Não entendi. Eu não entendi. Aí Deus bradou novamente no meu coração e falou assim, a partida dele não se resumiu na morte, a partida dele será um grande testemunho. E hoje a gente está vendo detalhe. E hoje a gente está aqui, né, irmã? Em detalhe. Meu Deus, que cuidado, né, de Deus. E assim, ele prepara o pós, né, irmã Carminha? Prepara. Tem o antes, tem o processo e tem o pós. Mas a senhora agora sinta-se à vontade, conte-nos, compartilhe, porque Deus já tem preparado o seu coração, né, para compartilhar e os demais que vão ouvir também. Sinta-se à vontade, irmã Carminha. Amém, irmã Rita, muito obrigada, irmã Thalita, né? Tá ali nos bastidores, né? Verdade. Nos apoiando, nos ajudando. Orando, intercedendo. Né?
Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã Thalita, a vida da irmã Rita, né? Quero dizer de todo o meu coração que eu estou feliz. Alguém pode não entender nesta manhã porque eu estou dizendo isso. Mas sabe por que eu estou feliz? Porque eu aprendi a acreditar na palavra de Deus. E esse Deus, ele é demais. Desde o começo da minha fé, que ele tem me feito promessas tremendas, irmã Rita. Glória a Deus. Tem me feito promessas tremendas. E também falava comigo que grandes seriam os desertos que eu teria que atravessar. Mas em nenhum desses desertos eu ia atravessar sozinha. Chegando um certo dia, Deus começava, antes de Deus levar o meu filho, Deus começava me mostrando muitas coisas. E eu sem entender. Aí, ele sempre prepara, né? Ele sempre prepara. E então, quando eu menos esperei, um certo dia, faltando assim uns 2 meses para a partida do meu filho, eu sabia que ele ia partir, irmã. Eita, como é Eu forte. sabia que o meu filho ia partir, porque Deus bradava no meu coração. E sempre, quando ele estava assim, na idade do filho da irmã Rita, esse menino Davi. que está de Davi, ele chegava assim para mim, ele tinha mania de chegar assim para mim e dizia: ô manhã, se eu morrer você chora? Eu dizia: ô meu filho, não fale isso não, que manhã não aguenta viver sem meu filho não. Aí ele falava: manhã, apoio, tu te consola, vice, porque Deus falou para mim que vai me levar, porque ele disse que não vai me deixar muito tempo aqui na terra. Jesus, ele dizia novinho, isso né? pra Idade mim, assim, de 12 anos. Era de 12, 13 anos, nessa faixa etária de idade. E os tempos foi se passando. Então, quando chegou justamente o ano que Deus recolheu ele, né? Que foi no 2014, no dia 15 de março de 2014, foi o dia que Deus recolheu meu filho. E antes que vier o dia, mas quando chegou o ano de 2014, Deus me levava assim para uma dimensão de sonhos, de revelação, e algo assim me chamava muita atenção, irmã Rita, e mexia muito com o meu coração. E os dias foram se aproximando. A senhora entendia quando tinha um sonho que era sobre luto? Tinha momento que eu entendia, e tinha momento que eu não que era entendia. mistério. Que era mistério, eu não entendia. Resumindo, quando faltava 2 meses para a morte do meu filho, mais ou menos 2 meses, Deus se faz presente aqui nesta manhã, irmã Rita com a gente, com Thalita, com seu filho. E quando faltava assim mais ou menos uns 2 meses, Deus me dava a certeza que era ele, que Deus ia guardar. Então, ele olhava assim para mim, né? Ele trabalhava fora, aí o patrão dele fechou o fabrico, aí ele veio trabalhar em casa. Eu creio que tudo foi um preparo de Deus. Então ele passou 7 meses e meio em casa antes que ele viesse partir. Eu creio que foi um presente de Papai do Céu para mim, e Deus trabalhando no meu coração e trabalhando no dele também. Então, quando foi faltando assim uns 2 meses, como eu ia dizendo, eu tinha a certeza que era ele. E às vezes eu estava assim, conversando com ele, assim, eu olhava assim para ele e bradava assim no meu coração, dava assim aquele aperto, aquela angústia, aquela tristeza que queria me dominar, queria me paralisar. E eu olhava assim para ele e eu dizia: meu Deus, o meu filho está muito lindo, mas Deus vai recolher. Eu dizia para mim mesmo, gente, eu dizia para mim mesmo. E os dias foram passando, e quando chegou justamente a semana dele partir, a irmã Elionais, na época, era a nossa dirigente ali no Dona Lita, onde eu faço parte do ciclo de oração, ali da congregação. E na sexta-feira, a irmã Elionais ligava para mim e pedia para mim ir dirigir o ciclo de oração na parte da manhã, juntamente com alguma irmã da comissão, porque ia ter reunião para todos do ministério. Aí eu falei: irmã Elionai, ela ligava para mim na sexta-feira à noite. Eu falei: irmã Elionai, eu não sei de nada, mas se a senhora quer que eu fique na direção, ela disse: irmã Carminha, é só na parte da manhã, porque vai ter reunião para a direção. Eu falei: tá certo. Ela disse: a senhora vem e a senhora dirige o ciclo de oração com uma da irmã da comissão. Então ela disse a mim... Na semana que aconteceu. Na semana que aconteceu. Então ela falou para mim quem era a irmã, foi a irmã Betânia, né? Eu não sei nem se ela está morando aqui. Ela morava em Caraúba, né? Com você, pronto. Então ela veio embora, né? Ela estava morando em Caraúba, né? E veio morar aqui.
Então eu dirigi o trabalho pela misericórdia de Deus, mais a irmã Betânia, porque eu não sei de nada, né? Mas Jesus se fez presente. E como ele se fez presente, irmã? Então, ele falou tremendamente ao meu coração naquela manhã. E voltando atrás, na quarta-feira à noite, ele estava costurando. Eu tinha acabado de fazer a janta. E ele falava assim eu falei assim para ele, meu filho, vem jantar. Aí ele falou, mãe, eu quero acelerar aqui o trabalho, porque eu quero preparar essas peças que está aqui. Ele costurava, ele corria elástico em 1000 peças por dia. Era rápido, né? Ele era muito trabalhador. Então, ele aprontou a mercadoria e veio jantar com a gente. E quando ele jantou, que voltou, aí eu falei, meu filho, você podia ir tomar um banho agora, meu filho, e dormir. Ele falou, não, mãe, eu vou trabalhar, não se preocupe, não. Ele tocava nessa tecla, de vez em quando ele tocava nessa tecla para mim. Aí ele falou, aí eu disse, ô meu filho, vamos dormir, mãe fica tão preocupada, vai todo mundo deitar e você fica trabalhando. Ele disse, não, mãe, não te preocupa comigo, não. Tá tudo ok aí, Thalita? Saiu. Só um instantezinho, viu, Carminha? Tá bom. Pra gente deixar aqui tudo salvo. Só um instante, gente. Interrompida. Foi, saiu sozinha. É luta. Tomar, né? Uhum. Tá ao vivo? Tá. Amém. Vamos Amém, continuar, irmã Carminha. Amém. E eu falava assim para ele, tomar um banho, né? E repousar, para no dia seguinte levantava cedo e ia trabalhar. A mãe não quer ver os outros, todo mundo dormindo, só um acordado. Exatamente. Cansado, né? Eu me preocupo muito com meus filhos, né? Com ele, e me preocupo muito com o outro, que Jesus tem deixado eles juntinho de mim, né? Glória a Deus. E ele falou assim para mim, disse, não, mãe, não se preocupe, não. Se eu não morrer tão logo, esse ano eu estou com vontade de eu comprar umas coisas para mim, né? E ali eu fui-me embora para o meu quarto. E ele sempre falava, irmã Carminha, Ele sempre falava assim, em partir. Ele falava assim, de vez em quando ele falava assim. Ele tinha já, no caso, uma certeza, ele né? Tinha, irmã Rita, o meu filho, ele muito criancinha. Ele, um certo dia, ele era pequenininho, acho que ele tinha uns 5 ou 6 aninhos. Ele chegou assim para mim, do nada, e disse, mãe, eu quero ser crente. Desse jeito, ele não sabia nem falar direito. Aí ele se ajoelhou lá nos pés da cama, eu mandei ele se ajoelhar, fiz uma oração por ele, e eu sei que Deus selou aquela oração, né? E ele assim, ele tinha uma conexão assim com Deus muito forte, irmã. Ele não se, assim, eu criei ele no ciclo de oração, ele ia para a escola dominical, não deixava eles perder a escola dominical, o ciclo de oração, fazia culto doméstico em casa com eles. E eu passava para eles assim, que quando a gente estivesse passando algum problema, a gente orava, fazia um voto e Jesus ensinou da caminho, vitória. né? Eu ensinei, né, para o meu filho. Então, ele não se congregava, mas ele orava, ele lia a palavra. Quando ele não entendia, ele perguntava a mim o que era que a palavra queria dizer. E foi assim, a vida do meu filho foi assim. E quando ele passava por algum processo, ele fazia voto, me entregava o dinheiro. Aí dizia, mãe, isso aqui é um voto que eu fiz, mãe, leve. Não gaste não, viu, mãe? Porque ele era muito brincalhão. Não gaste não, mãe. Eu digo, não, meu filho, fica tranquilo. Mãe não vai gastar, mãe vai entregar. E isso deixava o meu coração feliz, né? Então, voltando atrás, na quarta-feira, né, da semana que ele faleceu, aí eu peguei e fui orar. Mas eu confesso para as irmãs que quando foi se aproximando assim o período de Deus recolher ele mesmo, né? Deus tirou assim as minhas forças. Porque Deus me mostrou, assim, faltando uns 2 meses, eu sabia que era ele, né? Mas Deus não deixou eu contar a ninguém e nem eu interceder mais por ele. Jesus. Deus não deixou. Deus não deixou. Eu só orava assim, aquela oração de mãe costumeira, né? Mas aquela oração profunda mesmo, Deus não deixava que eu fizesse mais. É muito então, forte, só viu? o Pai
é que tem uma explicação para isso, né? Porque eu sou muito pequena, muito frágil, né? Para entender o porquê Deus fez assim na minha vida. E então eu Pertence a ele, né? pertence a Olha, ele. todos nós temos, né? Somos pertencentes a ele. Então a gente entende que quando chega um tempo que ele diz assim, é meu, não tem Não como adianta mexer. você questionar. Meu Deus, como é forte, irmã Irmã Carminha, Cida, viu? foi desse jeito, irmã Rita. Aí então eu peguei, na quarta-feira, eu entrei para o meu quarto, eu louvei e li a palavra. Mas eu não tive força de dobrar o joelho para orar. Eu confesso aqui a vocês, porque o pai, ele sabe que foi assim. Irmã, e quando eu deitei, ele só trabalhava com a máquina, com a máquina ligada, com o som ligado e a televisão. Eu não sei como ele aguentava Dia e tanta noite? zoada. Era dia e noite, ele ligava. A televisão era de noite, mas o som e a máquina era de dia. Era o dia todinho o som ligado. E então, quando eu entrei para o meu quarto, na quarta-feira, aí eu ficava escutando a zoada da máquina, do som e da televisão. Ele trabalhando e escutando o som e assistindo a televisão ao mesmo tempo. E quando eu entrei, aí eu orei. Orei não, eu louvei e li a palavra e me deitei orando. Eu orei deitada. Isso foi a noite anterior. Na quarta-feira da semana que ele faleceu. Aí quando eu deitei, aí eu tive um sono assim, de uns 15 a 20 minutos. Não foi mais não. Eu dormi assim uns 15 ou 20 minutos. Eu fui deitar e fiquei orando e agarrei no sono. E assim, foi um sono muito rápido. E quando eu acordei, às vezes a gente está dormindo, a gente não tem assim aquele susto. E quando eu acordei assim, eu tomei um susto. E quando eu tomei um susto, eu escutei a máquina ligada, o som ligado, mas o meu coração não estava em paz. Estava em tempo de explodir. Aí na hora que eu perguntei a Deus, é muito forte, viu, irmã Rita? Só quem crê é quem está na dimensão de Deus. É quem está mergulhado no oceano do Espírito. Porque se você não estiver em comunhão com Deus, você não consegue entender. E quando eu perguntei a Deus o porquê o meu coração estava tão desesperado daquela maneira, porque eu não tinha motivo para o meu coração estar daquela maneira. Sem explicação, né? Sem explicação. Eu tinha tomado o remédio da pressão, que eu tomo remédio de pressão. Eu tinha tomado o remédio da pressão, mas o meu coração estava muito desesperado. E na hora que eu perguntei a Deus, Deus, o que é que está acontecendo comigo? Meu Deus. Porque eu não estou passando mal. E por que o meu coração está tão desesperado? Aí é que veio a palavra que mãe nenhuma gostaria de ouvir. Jesus. Mas foi o que Deus falou para mim, gente. Na hora, Deus bradou e falou comigo dessa maneira. Levante-se e vá até onde está o seu filho e diga a ele que se ele com muita pressa não entrar no meu querer, vou eu abrir a terra e vou descer com ele. Jesus. Mas não me pergunte, igreja do Senhor, você que está nos assistindo nessa manhã, não me pergunte como, porque eu paralisei em cima da cama. Eu digo para vocês que eu não tive mais força. Eu não sei se eu fui arrebatado em sentido, irmã. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei que quando Deus me deu essa ordem, eu paralisei em cima da cama. Eu não tive força para nada. Muito difícil, né? No outro dia de manhã, seguindo, na quinta-feira de manhã, o meu esposo tinha saído para trabalhar, o irmão dele tinha ido para a autoescola, que ele estava fazendo autoescola, e eu acordei com ele me chamando. Ele chegou na porta do quarto e disse, mãe, venha fazer meu café. Eu falei, meu filho não tomou café ainda não? Ele disse, não, mãe, porque eu não tinha levantado, né, para fazer o café dele. Tinha umas coisas lá, mas ele queria outras coisas. Então eu levantei, fiz o café dele, e quando eu cheguei na cozinha, que eu chamei ele por 3 vezes para ele vir tomar café. Aí ele falou, mãe, eu já vou. Eu disse, meu filho, você não falou que queria tomar café? E por que você não vem? Ele disse, eu vou, mãe, é porque eu estou querendo acelerar essas outras peças aqui. Falei, tá certo. E quando ele se aproximou, irmã Rita, para mim vir tomar café comigo, então eu
falei para ele. Foi na hora que Deus me deu força e eu falei para ele. Eita, Jesus. Mas eu não falei em detalhe como Deus tinha mandado, não, que eu não tive coragem, viu? Mas o próprio Deus já tinha revelado para ele, já tinha revelado para ele até o velório dele. Eita, Jesus. Aí eu cheguei para ele, ele veio, aí abraçou assim com a coluna assim, botou a mão assim na coluna. Ele olhava assim, irmã, dentro dos meus olhos, com aquele olhar de despedida. E quando ele olhava assim dentro do meu olho, com aquele olhar de despedida, chega, dava uma frechada assim dentro de mim. Eu não sabia o dia nem a hora, mas eu sabia que ele ia embora. Eu tinha certeza, como o ar que eu estou respirando nesta manhã, eu tinha certeza que Deus ia recolher o meu filho. A gente não consegue nem... irmã Cida, nem imaginar. Então, quando ele chegou perto de mim, aí eu falei para ele, eu disse, meu filho, ô Júnior, vamos para a igreja, meu amor, com manhã. Deus tem um mistério com meu filho. Deus nunca falou para o meu filho que tinha obra com ele, irmã. É impressionante as coisas de Deus, né? Deus falava que a chamada dele não era uma obra, era um mistério. E eu digo para você, dentro de casa eu podia esconder de qualquer pessoa que eu estava passando, mas dele eu não escondia. Quando ele chegava dentro de casa, que ele botava os olhos em mim e dizia, mãe, o que é que a senhora tem? Meu Deus. E ele me investigava até eu dizer. Quando eu podia dizer, eu falava. Quando eu não podia, tem coisas que é só a gente e Deus, né? Eu ficava em silêncio. Aí eu cheguei para ele e eu falei assim, eu disse, meu filho, vamos, manhã para a igreja, meu amor. Você sabe que Deus tem um mistério com você. E Deus tem pressa em cumprir esse mistério na sua vida, de desenrolar esse mistério na sua vida. Desenvolver, né? Aí ele olhou assim para mim, aí eu falei, meu filho, porque se você não for, Deus vai marcar um encontro com você. Meu Deus, que palavra difícil. Aí quando eu falei assim, aí ele olhou assim dentro dos meus olhos e falou, mãe, e dá tempo de Deus marcar um encontro comigo, porque só faltam os 3 meses para mim morrer. Meu Deus. Quando ele falou assim, ele não se aproximou mais da mesa. Ele botou uma xícara de café, retornou para a máquina e eu fiquei ali olhando para ele. Convicção, né? E ele ficou ali de cabeça baixa, irmã, costurando. E eu fiquei ali na mesa e travou, eu e ele. Eu travei e ele travou. Ele não me falou mais nada também. Eu não perguntei mais nada a ele. Deus. Nada. Aí então, irmã, quando foi... Aí isso foi na quinta. Passou tudo. Quando foi na sexta-feira, eu ia para o ciclo de oração. Eu estava com vontade de ir para o ciclo de oração. Mas, de repente, deu aquela frieza, assim, para mim ficar em casa com ele. Aí eu fiquei, restava poucas horas, né? Aí eu fiquei em casa com ele na sexta-feira. Aí eu fui para o lavador de roupa, comecei lavando uma roupa e ele costurando. Aí de repente eu vi quando saiu aquele ser de junto dele, era semelhante a ele, aquele ser saiu de junto dele, era semelhante a ele. Aí veio até a porta do quarto dele, quando chegou de frente à porta do quarto, sumiu. E eu confesso para as irmãs que estão aqui comigo, a irmã Thalita, a irmã Rita, e para você que está me ouvindo nesta manhã, para o irmão Davi, que eu fiquei inquieta com aquela visão. Eu não estava entendendo aquela visão. Mas depois, Deus falou para mim que aquele ser que saiu de junto dele, era Deus mostrando para mim que ia recolher a alma do espírito era a dele. confirmação. Era a confirmação. Então é muito forte, irmã. Então quando foi no sábado, como eu disse para você, eu fui dirigir o ciclo de oração, como a irmã Eleonai tinha falado para mim na sexta-feira, né? E quando eu cheguei na igreja, por misericórdia de Deus, quando eu estava em casa me arrumando para sair, isso era uma dor muito forte, uma angústia muito forte dentro do meu coração. Era capaz de eu não suportar. A dor da convicção, né? Eu falo para as irmãs e para você que está me ouvindo nesta manhã que para suportar o que eu tenho suportado até hoje, irmã. Pecador da saudade. Tem que ser Deus. Porque se não fosse Deus, eu não estaria mais aqui. Meu Deus. E então, irmã, eu fui dirigir o ciclo de oração, me arrumei e fui embora para a igreja.
Quando eu cheguei na igreja, pela misericórdia de Deus, a gente dirigiu o ciclo de oração, juntamente com a irmã Betânia. Isso na sexta? No sábado de manhã. Sábado. A irmã Eleoná entrou em contato comigo para mim me prevenir, né? Na sexta-feira de noite, quando foi no sábado, eu fui dirigir o ciclo de oração. Aí, quando chegou a hora da leitura da palavra, Deus bradou no meu coração a quem era que eu dava oportunidade para ler a palavra. Aí, então, eu dei a oportunidade a uma irmã da comissão para ela fazer a leitura. E quando ela terminou de fazer a leitura, que ela foi explanar a palavra, Deus tomou ela tremendamente naquela hora para mim. Jesus. Eu sabia que era para mim. E quando ela ministrou a palavra, Deus tomou ela e ela falou assim: Igreja do Senhor, eu não sei para quem é, mas Deus está mandando eu dizer para uma pessoa aqui nesta manhã que ainda hoje você vai ter uma surpresa muito grande da parte de Deus. Meu Deus. Isso no sábado que ele faleceu. Aí eu vim embora para casa, ele estava em casa costurando. Quando foi à tarde, eu voltei para a igreja, irmã Thalita, mais irmã Rita e Davi que está me escutando. Voltei para a igreja, né? Para ou sair na comissão com as irmãs para fazer visita, ou para o ensaio. Mas quando eu cheguei lá, eu cheguei um pouco atrasada. As irmãs da comissão já tinham saído para fazer visita. Eu retornei. Aí passei aqui na esquina, na casa daquela irmã de Campina Grande, a mãe de Laurinha. Aí Laurinha só me chama de tia. Aí Laurinha ficou chorando e disse: eu quero ir mais, tia. Aí eu digo: vamos, Laurinha, para lá. Aí levei Laurinha para minha casa. E o interessante foi isso, viu, irmã Rita? Deus falava comigo, irmã Rita, irmã Thalita. Deus falava comigo nos mínimos detalhes. É um cuidado, né? Apesar da situação, Mas Deus cuidou de mim, cuidado nos dele, mínimos né? detalhes, irmã Rita. Então eu desci com Laurinha. Quando eu cheguei em casa, eu já estava arrumada. Eu disse: filhinho, eu vou fazer uma visita à irmã que morava por detrás da minha casa. E quando eu saí para fazer a visita à irmã, ele brincou comigo, ele brincava muito comigo. Aí ele olhou para mim e disse: olha para a manhã só quer ser a mocinha. Mas se isso fosse painho, desse jeito, brincando comigo. Eu sou, meu filho, mãe vai fazer uma visita. Ele disse: não, mãe, eu sei, eu estou brincando com você. Mas quando ele olhava para mim, irmã, chega, dava aquela dor em mim, porque eu sabia que ele ia partir. Era um olhar de despedida. Era as cenas de despedida, Era né? as cenas de despedida. Aí eu fui fazer a visita. Aí quando eu retornei, aí quando eu estava lá, que eu fui fazer a visita na casa da irmã com Laurinha, irmã, essa cena foi muito forte. Aí quando eu terminei de louvar, um hino foi dois, que eu li a palavra para a irmã, aí Deus usou a boca de Laurinha sem eu perceber. Depois de tudo que passou, foi que eu vim entender que era Deus usando Laurinha para mim. É uma forma dele mostrar que estava todo o tempo. Era. Aí Deus tomou a boca de Laurinha. Aí Laurinha olhava assim para mim e olhava para a irmã que eu tinha ido visitar. Ela falava assim, dizia: titia, mas a mulher vai chorar tanto, titia. Meu Deus. Ela dizia assim para mim, Laurinha, dizia assim para mim: titia, mas a mulher vai chorar tanto. E eu sei entender, eu vim entender depois. Depois que passou. Então, resumindo, irmã, quando foi à noite, ele saiu um menino dizendo que ia do outro lado da rua. E ali eu tentei impedir, falei sério com ele, mas ele não olhava mais nem para mim. Estava como se tivesse... Ele de cabeça baixa, ele estava, e eu perguntava a ele: me diga o porquê, o que é que está acontecendo, porque eu não estou entendendo nada. Você nunca foi de sair assim? E por que você vai? E ele não me deu resposta. Ele era mais de trabalhar, ficar em casa? Era, irmã. Né? Meus filhos nunca foram de estar nessas folias na rua, não, né? Porque assim, eles tiveram uma certa privacidade. Eu criei eles na igreja. Meus pais não eram evangélicos, mas meus pais também criaram a gente numa rigidez, tá entendendo? A gente não vivia solto no mundo, de jeito nenhum. A gente tinha a nossa regra, né? E a gente tinha eles que cresceram cumprir. assim, e não eram assim. E eles né? cresceram assim. Eles não viviam de festa, né? Não vivia de jeito nenhum. Era difícil ir uma festa. E então, quando
Eu tentei impedir que ele fosse, mas quem sou eu para impedir, né? Eu até um dia eu falando para uma irmã, que ela não vive no nosso meio, né? Ela é de outra cidade. Eu falei assim para a irmã que eu tinha tentado impedir ele ir, dei conselho, o pai deu, o primo deu, mas nada impediu dele ir. Aí eu falei assim que ele foi muito rebelde, que ele não me desobedeceu. Aí quando eu disse assim, a irmã me repreendeu. Ela disse: não, irmã, não diga isso. Ele tinha que ir. Estava tudo determinado por Deus, então tinha que ser assim. Meu Deus. Então, irmã, e você, ouvinte, que está nos assistindo... Talvez a pessoa queira até se culpar um pouco de não ter sustentado mais a palavra, né? Irmã, mas quando está no chega programa o momento, do céu... Quando está no programa do céu, não tem como eu e você paralisar, não, irmã. Eita, Deus. Quero dizer para você que aquilo que Deus determina, não tem mão humana que pare, irmã. Quando Deus determina, está determinado e ponto final e acabou. E então, irmã, o pai dele ficou na frente de casa com ele e eu segui para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu fiquei esperando ver se ele desistisse, se ele entrava, né? Mas quando eu vi meu esposo entrar e fechar a porta, eu sabia que ele tinha saído. Aí quando meu esposo entrou, aí eu disse: filhinho, o Juninho saiu. Ele falou: saiu, meu filho. Aí eu não tive outra, irmã. Ali mesmo no quintal onde eu estava, eu dobrei o meu joelho, que minhas orações sempre foi essa. Um certo dia uma irmã olhou para mim e disse: mas irmã, você tinha que orar diferente. Eu falei: não, irmã, eu tinha que orar como Deus determinou no meu coração. Um certo dia eu comecei, quando eles começaram ficando um rapazinho, um adolescente, né? Que eu via uma certa desobediência, porque tem, né, irmã? Nossos filhos tem. Não tem como você quer sustentar na igreja. Eu consegui sustentar eles na igreja até de 12 para 13 anos. Mas quando passou dessa faixa etária, eles não queriam mais ir, né? Aí eu sempre dizia para eles: olha, meu filho, o que manhã pôde fazer até agora, puxando vocês para o lado espiritual, manhã fez. Aí agora é com Deus e vocês. Agora é com vocês e Deus. Mas eles me escutavam. Ele sempre, como eu disse a vocês, se ele passasse qualquer processo, ele corria, fazia um voto, mandava eu pagar, mas não tinha força de se congregar, né? Então, um certo dia, eu disse a Deus, Deus. E bati assim na minha barriga e eu disse, irmã Thalita, eu disse: Deus, no meu ventre só se gerou 2 filhos. E eu não gerei, no meu ventre não foi gerado filho para a perdição. Deus, os meus filhos são teus. E eu creio que Deus selou, irmã. Glória a Deus. Eu creio que Deus selou. E quando ele saiu, eu dobrei o joelho no muro da minha casa, lá mesmo onde eu estava. E eu orei dessa maneira, irmã Thalita, irmã Rita e Davi, que está nos assistindo nessa manhã, e todo o povo que está nos assistindo nessa manhã. Eu orei dessa maneira, irmã Rita. Eu falei: Deus, o meu filho, tu me desse o direito de eu ser mãe. Ele se gerou aqui no meu ventre. Mas antes dele ser meu, Deus, ele é seu. E nesta hora, Deus, eu te apresento o meu filho. Eu não sei qual é os planos do meu filho nesta noite, né? Eu não sei o que está se passando na mente do meu filho. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, cerque o meu filho por todos os lados, Deus, nesta noite. Por onde o meu filho passar, cerque ele, guarde ele. Não deixe que ele venha ser instrumento de Satanás nesta manhã, nesta noite. Não deixe que ele venha ser cavalo do inimigo. Eu orei dessa maneira, irmã. E ali, uma autoridade do céu, né? Deus me deu, irmã, esta autoridade. E foi dessa maneira que eu orei. Não é coisa natural, não, irmã. É Deus. E quando eu acabei de orar, eu fiquei ali, irmã. Com aquele aperto no meu coração, eu tinha quase certeza que o telefone ia tocar. Meu e tocou. Deus. Isso à noite? À noite, no sábado à noite, no dia que ele partiu. Essa oração foi no dia que ele partiu. Eu pedi a Deus que cercasse ele por todos os lados. Eu não sabia o que estava acontecendo na mente dele, mas Deus via, né?
E eu disse, Deus não Os deixe... projetos, né? Sabia o que estava ali passando. Eu disse, Deus não deixe que o meu filho venha ser instrumento de Satanás nesta noite. Ô, irmã Carminha, o que a gente observa é que essa oração é o que Deus quer. Porque é dele, né? Aí ele induz o seu povo a orar como ele quer. Como ele quer. É, porque é a vontade dele. Como ele quer, porque é a vontade então, dele. essa dor de ver ele nesse caminho, talvez a mesma dor que Deus estava sentindo, então ele disse, tu vai interceder do jeito que eu quero. Do jeito que eu muito quero. forte. Desse jeito, irmã Rita. A oração é poderosa, viu? Desse jeito. E ali, irmã, eu fiquei sentada ali na minha sala um pouco, mas meu esposo revoltado porque ele tinha saído, eu também não entendia, né? Eu digo, mas tudo está sob o controle de Deus, eu sei que nada fugiu do meu controle. Pode ter fugido do controle meu, mas do de Deus nunca foge, né? E eu peguei e fui deitar. E quando eu deitei, irmã, foi por volta de uma meia-noite que eu deitei. Tarde, né? Deitei tarde, eu não estava com sono. E quando... Preocupada também, né? não tá, o sono foi embora. E quando eu deitei, gente, assim por volta de uma meia-noite e meia, pegando uma meia-noite e 40, não era 1h da manhã ainda, eu escutei como que fosse o teto da minha cozinha caindo, gente. Meu Deus. É só Jesus que explica isso aí, irmã Rita. Porque não tem explicação. Eu entendo. Eu quero entender um pouco. Não sei se você, se a irmã Thalita, se os ouvintes que estão nos assistindo nesta manhã, eu não sei se você entende desta maneira. Você consegue acompanhar o que aconteceu ali, mas a senhora consegue, Mas eu consegui acompanhar. Eu consegui, na hora que deu aquele baque muito forte, aí meu esposo falou, misericórdia, filhinha. Quando ele falou misericórdia, eu corri para a cozinha, porque eu pensei que ele também ouviu? Ele ouviu também. Eu pensei que tinha sido o teto da cozinha que tinha caído. Quando eu cheguei na cozinha, estava tudo normal, não tinha nada fora do lugar. Eu retornei para o quarto. Aí era que a angústia... Meu Deus. Tomava conta do meu ser, que tinha hora que eu queria falar, eu nem conseguia. É uma noite que não passava, né? Quando foi por volta de umas 2h da manhã, irmã Rita, o telefone do pai dele tocou e era com o número do telefone dele. Meu Deus. Aí quando o telefone do meu esposo tocou, meu esposo foi atender. Aí tinha o nome, pai, ele colocava o nome, pai. Aí meu esposo foi atender, ele disse, Finié Júnior. Eu falei, fala, pelo amor de Deus. Mas eu tinha certeza que não era ele não, viu? Aí quando o meu esposo atendeu, aí falou assim, disse, tá certo, tá certo, tá certo. Eu vou sim. Eu disse, Fininho, foi o quê, Fininho? Foi o quê com meu filho, pelo amor de Deus, me diga. Aí ele falou assim, disse, Fininho, é do hospital. Que Eita, Jesus. Aí era do hospital municipal, o pessoal da direção do hospital ligando, né? Para meu esposo, para a gente se fazer presente no hospital e avisar ao pai do menino que tinha saído com ele também, que tinha acontecido um acidente com eles. Aí meu esposo chamou o sobrinho dele, né? E foi eu, o meu esposo, o sobrinho dele e a esposa dele. A gente foi para o hospital municipal. O desespero para chegar lá, né? Rápido. Mas a senhora ficou muito... Não, Deus me acalmou, irmã. Agora grande era a dor dentro de mim, mas Deus me acalmou. Então a gente saiu, né? Eu sou grata a Deus e vou ser grato a Reinaldo e a Rosinha pelo resto da minha vida. Porque eles nos deram uma mão muito grande nesse momento. Eles foram quem foi com a gente. E quando chegou ali, para vir ali onde funcionava o Santa Isabel, o Hospital Santa Isabel, quando chegou ali, Reinaldo parou na direção, aí falou assim, disse, tia Mastilula, vamos acreditar que Júnior não foi não. Vamos acreditar que Júnior está na casa de alguma namorada por aí. Aí eu falei, não, meu filho, Júnior não está mais aqui com a gente. Eita, Jesus. Aí quando eu falei assim, ele falou, mas tia, a senhora dizendo isso. Falei, tenha certeza disso. Se você perguntar a ele, ele diz. Aí a gente saiu. Quando a gente chegou no hospital, aí... Deus já tinha confirmado tudo, né? Quando a gente chegou... Tem a irmã Rita. Quando a gente chegou ali no hospital, aí estava assim, meio calmo, né?
meu calmo não tinha alvoroço. O menino que tinha saído com ele estava lá, estava todo arranhado, estava lá numa enfermaria lá. Meu esposo foi lá onde ele estava, mas eu não fui. Aí veio, eu não sei se era médico ou enfermeiro, na hora eu não sei. Eu só sei que se aproximou de mim um homem, eu acredito que era o médico, né, que estava no plantão na noite, eu não sei. Aí ele chegou para mim, aí falou assim. Aí eu falei assim, quando eu cheguei no hospital, eu falei, cadê o meu filho? Aí ele falou, olha, quem é o seu filho? Eu falei, o meu filho é Luiz Carlos Júnior. Aí quando eu falei assim, ele falou, olha, eu não sei, o José Messias, que é o menino que saiu com ele, tá aí. Ele tá na enfermaria. Agora, o seu menino, eu não sei aonde ele tá. Eu não sei onde ele tá, não. Mas ele sabia. É porque ele estava, né, preparando, né? Aí ele veio com o telefone do meu filho, aí falou assim, no local do acidente estava esse telefone aqui. Eu disse, é do meu filho. Aí eu falei, ô moço, você pode me dizer que eu estou preparada. O que aconteceu com meu filho? Aí ele falou, olha, infelizmente a gente não queria lhe dar essa notícia tão triste, mas infelizmente o seu filho não resistiu e ele veio a óbito. Aí eu falei, e ele está onde? Aí ele falou, o corpo dele está na delegacia para dar caminhamento para ir para o IML, né? Em Caruaru. Eu falei, tá certo. E dali a gente... A senhora não entrou em desespero? Não, Deus me controlou, irmã. E ali a gente subiu para a delegacia. Quando a gente chegou lá, eu queria ver ele, mas Reinaldo, meu esposo, não queria que eu visse de jeito nenhum. Eu disse, eu quero entrar para ver ele. Aí o pessoal lá da delegacia, eu devo sair a eles até hoje, o pessoal que estava de plantão, eles falaram que eu tinha o direito de ver. Se eu quisesse, eu podia ver. Queria ver. Mas os meninos pediram para mim não ver. Eu falei, então tá certo. Aí eu fiquei, né? Eu atendi. O que eles queriam, eu atendi. Eu sei que não foi de mim, foi Deus que me controlou naquela hora, né? Tudo, irmã Carminha. E dali, irmã Rita, a gente prosseguiu para onde? Para a funerária. A gente tinha que escolher o caixão, né? Eita, e ali Jesus. desceu o carro do IML, né? Com o corpo dele, ficou assim, ali perto da funerária, sim, ali aguardando, a gente escolheu o caixão. E a gente entrou, escolheu o caixão, eu queria um caixão branco, mas Deus tem seus planos, né? Aí não tinha caixão branco, aí a gente escolheu o caixão tradicional mesmo. E o meu esposo e Reinaldo, eu não lembro se Rosinha foi também, mas é como eu disse desde o começo, eu devo Seu sair. outro filho já estava sabendo também? Estava, meu Deus, na hora que chegou a notícia, se juntou o pessoal da rua, os meninos dessa rua, de moto, chegou um desespero dele lá no hospital. Eles tudinho. Os meninos de Dona Maria, Rifinha, meu Deus, muita gente correram para o hospital e era aquele desespero dos meninos, tudo ninguém de moto, né? Ninguém esperava. E então a gente foi, como eu ia dizendo, a gente escolheu o caixão e o meu esposo foi com o Reinaldo para o IML em Caruaru e lá foi feito todo o procedimento, né? E quando retornaram, eu acredito que eles chegaram aqui por volta de 1 e pouca da tarde, quando eles chegaram. E quando eles chegaram, o pessoal queria me tirar para o hospital, queria me dar calmante. Eu falei que eu ia chorar o que eu tivesse de chorar. E eu falei para Deus naquela hora, o pessoal, Carminha, você tem que tomar um calmante. Eu falei, olha, o calmante que eu quero é o do céu. Se Deus resolveu recolher o meu filho assim, né, porque ele já tinha me dito que ia recolher, quando aconteceu que eu entrei depois em contato com uma colega minha que mora em São Paulo para avisar ela já estava sabendo que a família dela já tinha avisado para ela. Ela falou para mim, irmã Carminha, no mês de fevereiro, quando ela tinha vindo visitar aqui a família, ela veio lá em casa jantar comigo. E quando ela foi embora, ela se despediu da gente e foi se despedir dele. Ele estava na casa do tio dele. E ela disse que quando chegou, que olhou para ele, ela disse, Carminha, eu não tive coragem de eu lhe dizer. Mas quando eu cheguei, que eu olhei para ele, Deus bradou no meu coração, disse, vou eu recolhê-lo. Eita, Jesus.
Quem estava mais É. ligado ali na fiação do céu, estava todo mundo sendo avisado, né? Deus estava se revelando para cada um. E assim, irmã Rita, eu não sei se já passou do horário. O horário, Veja como é que lá o tá aí, horário. Thalita? Dá tempo ainda? Dá tempo ainda. Então eu vou terminar de dizer esse Termine, detalhe. sim. Então, irmã Rita, eu não sei se Deus avisou para ele antes ou depois que Deus avisou para mim, eu não sei. Eu só sei que ele chegou na casa de Priscila, cabeleireira. Vocês conhecem muito Priscila, né? Uhum. Eu tenho Priscila como uma filha minha, irmã Rita. E sempre que ela vê a gente, ela caía em pranto. Sempre quando ela via a gente. Agora tá todo mundo mais controlado, né? Amadureceu mais, né? Quando ela via a gente, ela caía em pranto, porque ela era assim com ele. Ele era muito amigo dela e ela morou aqui na nossa rua, né? E a gente quer muito bem a Priscila. E ele era muito pegado com ela. Então ele chegou na casa de Priscila. Eu não sei se depois que Deus me avisou ou antes, né? Eu creio que foi, não sei. Só Deus sabe o tempo. Porque ele não disse para mim. Ele disse para Priscila. Ele avisou ela. É. Ele chegou lá em Priscila, e se você conversar com Priscila, ela lhe diz. Ele chegou lá em Priscila e falou assim: Priscila, eu tenho um negócio para lhe dizer, mas eu só falo para você se você prometer que não vai dizer para amanhã, porque eu não quero ver amanhã triste. Aí Priscila falou: fala, Júnior, o que é? Aí ele falou: olha, Priscila, o mago vai pegar descendo. Ele era muito brincalhão, irmã. Tudo dele era com brincadeira. Aí ele falou: Priscila, olha, o mago vai pegar descendo, o mago vai morrer. Aí Priscila falou: Júnior, é por isso que eu não gosto de conversar com você, porque você tem umas brincadeiras que não me agradam. Ele falou: Priscila, eu não estou brincando. Deus me mostrou um velório na casa de mamãe. Deus me mostrou um velório na casa de mamãe. E me mostrou um caixão e disse que o caixão é para mim. Eita, Jesus. A certeza que Deus lhe deu, deu a ele. Deu a ele, irmã. Deus se revelou para ele profundamente. Profundamente. E assim, irmã, ele tinha assim uma conexão assim, ele não se congregava, irmã Rita, mas ele tinha assim uma conexão assim com Deus. E tinha hora que eu ficava assim sem entender. Meu Deus, Um certo tempo, Deus me dava uma visão na minha casa e eu só chorava, porque eu não podia compartilhar isso com ninguém. Eu só avisei para ele, para o irmão dele, para o meu esposo. Eu falei: ó, vocês vigiem quando vocês for para o serviço, na ida, na volta, lá dentro do serviço, vigie com quem anda, com quem conversa, porque eu tive um sonho que não é muito legal. Um sonho não, uma visão. Aí ele falou, eles três falaram: tá certo. Aí passou. Aí quando foi um certo dia, depois que eu tinha dito isso para ele, aí ele chegou em casa para almoçar, aí ele falou assim, disse: mãe, eu tenho um negócio para falar para a senhora. Aí eu falei: diga, Júnior. Aí ele disse: olha, mãe, essa semana, isso Deus tinha passado a semana me mostrando. E eu só chorava. Ido na certeza, né? E eu só chorava e eu pedia a Deus que tivesse misericórdia de cada um de nós. E aí ele chegou e falou assim, disse: mãe, eu tenho um negócio para falar para a senhora. Eu falei: diga, meu filho. Aí ele falou: mãe, essa semana, quando eu cheguei para almoçar, irmã Rita, engraçado que as revelações que Deus dava para ele era muito profunda. Muito forte. Muito forte. Alta. Porque irmã Rita, irmã Thalita, irmão Davi, ele falou para mim dessa maneira. Ele falou: mãe, essa semana, quando eu cheguei para almoçar, quando eu sentei aqui na mesa para almoçar, eu vi um caixão na sala, para lá e para cá. E esse caixão mudava de cor. Tinha hora que era branco e tinha hora que era cor de madeira. Ele usou esse termo. Tinha hora que era cor de madeira. E eu escutei. Isso foi no meio da semana. Eu tinha passado 8 dias vendo essa cena dentro de casa. E Deus mostrou para ele também. Quando ele chegou para almoçar, um dia para almoçar, ele assim, na hora que sentou para almoçar, ele disse que viu. E tudo passou, né? Aí, quando foi no domingo, isso foi no meio da semana, quando foi no domingo, chegou 2 irmãs na minha casa. Aí, mesmo que você que está nos assistindo nesta manhã, mesmo que alguém não
entenda, né? Mas a minha casa sempre foi uma casa, pela misericórdia de Deus. Um dia Deus mandava um missionário na minha casa. E Deus falava que a minha casa era um lugar de refúgio para muitos. E muitos, irmã Rita, têm entrado por aquelas portas. E chegou duas irmãs no domingo lá e falou assim: irmã Carminha, a gente veio buscar uma palavra de Deus. Eu falei: ainda bem que é de Deus. Porque Deus sabia como eu estava toda arrebentada por dentro. Eu digo: ainda bem que é de Deus, porque se fosse da irmã Carminha, vocês iam voltar sem nada. Meu Deus. E ali eu falei: então pronto, vocês vieram buscar de Deus, então vamos louvar. E ali eu peguei a harpa, na proporção, irmã Rita, mais irmã Thalita, que a gente estava louvando, a gente louvou 2 hinos. Tinha uma irmã que, enquanto a gente estava louvando, ela só olhava assim para trás e se voltava bem ligeiro. Aí ela soltou essa palavra, ela disse: ô irmã, eu quero ir embora, Deus já falou através do louvor. Eu estou com medo de eu estar aqui na sua casa. Jesus. Aí eu falei: mas por que você está com medo, minha filha? Ela disse: eu estou vendo um negócio aqui na sua casa, mas eu tenho medo de eu dizer. Eu falei: não, meu amor, fica à vontade. Aí ela falou assim: irmã, eu posso dizer? Eu disse: diga, meu amor. Aí ela disse: eu estou vendo um caixão aqui na sua casa. Eu disse: não, não te preocupa não. Quem sabe Jesus vai me recolher. Quem sabe Deus vai me guardar, né? Porque eu não podia dizer para ninguém. Quem sabe Deus vai me guardar. E então os tempos passaram e veio acontecer. E Deus confirmando E Deus tudo, confirmando tudo, irmã. A gente enxerga, irmã Carminha, que essa maneira de... Não é fácil, né? A gente não vai dizer que é fácil. Nunca né? foi fácil, não é e nunca vai ser. Até porque a gente não foi criado para Né? morrer, né? A gente foi criado para a eternidade. É verdade. Mas o que a gente enxerga com... Porque alguém pode até dizer, irmã Carminha, mas eu não queria essa intimidade com Deus, para Deus me falar tudo isso. Pode Mas eu até quero. dizer isso. Mas o que deixa de diferencial? A amizade de Deus, o cuidado de Deus em preparar. É. Porque tantas pessoas passam por processos como esse, mas não tem essa proximidade Essa com o intimidade, Senhor. né? Foi E Deus no que me momento escolheu. de maior adversidade entra quer até morrer junto, não é? Verdade, irmã, Mas é num verdade. tratar como esse que Deus tem, e Ele tem nos dias de hoje, meu Deus, como é forte. Ele tem essa maneira de tratar e de cuidar. Tem até um texto que eu olho muito na Bíblia que fala ali de quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí Deus disse: eu tenho que falar com Abraão. Aí lá no Novo Testamento a gente vai ver que Abraão foi tido como amigo de Deus. Aí a gente liga e une. Deus não ia ocultar do seu amigo, Não. que ia destruir aquela cidade. Até porque tinha um parente dele lá. Aí eu olho para a sua história, irmã Carminha, e digo: meu Deus, ser amigo do Senhor é outro nível. É outro nível. É um cuidado. E muitos podem até enxergar isso como uma tragédia irreversível. Mas para mim não foi tragédia. Mas a convicção. Para mim não foi tragédia, não, foi. gente. Para mim não foi. Irmã Rita, lá no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, Deus fala assim, né? Faria Deus alguma coisa antes que revelasse aos seus profetas e aos seus pequeninos? Não, Deus não faz, né? Meu Deus. Então, você que tem intimidade com Deus pode ter certeza que Deus sempre vai estar se revelando para você. E lá em Jó, capítulo 41, verso 11, se não me foge da memória, Deus fala assim nesse versículo: quem primeiro me deu, para que eu tenha que retribuir. Eita, Então, Deus. portanto, tudo que está em cima da terra É dele. é dele, Não né? tem outro. Então, eu sempre E disse glória a Deus porque é dele, viu? É Glória verdade, a ele, né? É verdade. Temos dono. É verdade, é verdade. Temos dono. Irmã Rita, eu não sei se o tempo já se esgotou, irmã Thalita. Dá Esgotou? tempo, irmã Dá Carminha. tempo? Fale. Então eu vou falar mais Fale. algo que marcou muito na minha vida. Em 2013, eu passei por um processo de cirurgia. E engraçado que a minha cirurgia foi marcada no mês do aniversário dele. Ele completava no dia 20 de novembro e eu fui cirurgiada no dia 19 de novembro. Eu fui cirurgiada no dia 19 e no dia 20 eu cheguei em casa. Foi uma cirurgia simples, mas muito dolorida e uns 15 dias para você recuperar e não sentir dor. Foi 15 dias certinho, do jeito que o médico falou para mim. E quando eu estava naquele processo da cirurgia, aí eu não lembro se foi ele ou foi o irmão dele, Carlinho, que chegou para mim e
falou assim, disse, mãe, a senhora gosta muito de assistir a Rede Brasil. E eu vou colocar a televisão aqui que está pegando a Rede Brasil. Eu falei, coloca, meu filho. Aí ele colocou no meu quarto. E ali, irmã Rita, mas a irmã Thalita, ali quando eu começava assistindo a programação, parecia até que Deus tinha escrevido a minha história e tinha entregado aquele irmão que estava ministrando a palavra ali naquele momento. Deus preparou um particular, né? Um particular. Cirurgiado dentro de casa. Em particular, irmã Rita. E ali passou aquele processo. Depois do processo da cirurgia, com 7 meses e meio, não vai dar para eu contar, né? Eu tenho vários testemunhos profundos. Não vai dar para eu contar, mas ali passando 7 meses e meio da minha cirurgia. Ou 7 meses e meio, 8 meses e meio, mais ou menos. Não fazia um ano, não. Saiu um tumor dentro de mim. Não vai dar para eu contar, mas eu chorava dia e noite. E eu perguntava a Deus, eu dizia, Deus, não foi isso que o Senhor me prometeu. Quem somos nós para questionar com Deus, né? Eu disse, não foi isso, Deus, que o Senhor me prometeu. E por que tanta coisa, Deus? Então, na hora, irmã Rita, quando eu perguntava a Deus, eu indagava a Deus e eu perguntava a Deus o porquê de tanta coisa que eu não estava mais entendendo e Deus tinha me dito algo e estava acontecendo diferente. E quando eu perguntei isso a Deus, Deus me dava um hino. Olha, ele partiu em 2014. Isso foi em 2013. Esse processo. Quando eu perguntei a Deus o porquê eu estava passando por aquilo, que eu não estava entendendo mais nada. Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus me ordenava que eu pegasse um caderno e um lápis. E naquele momento, irmã Rita, Deus me dava a letra de um hino. E eu escrevi esse hino, e esse hino falava sobre a partida do meu filho. Estava me preparando para a partida dele, eu não sabia. Meu Deus. É muito forte esse hino, né? Deus, por misericórdia, ele tem me presenteado com vários hinos, né? Ele tem me contado uma história e eu estou aqui nas mãos do Papai do Céu. Meu Deus, como ele é grande. E eu digo a Deus, independente de qualquer coisa, o meu Deus, ele continua sendo Deus, gente. Você que é filho, você que é filha, obedeça seu pai, sua mãe. Você que é pai, você que é mãe, abrace, ame. Desfrute da presença. Desfrute da presença dos seus filhos. Porque a partida da gente daqui para outra vida, a gente tem momentos que Deus se revela, mas tem momentos que é uma grande surpresa, né? E eu digo para você, irmã Rita, e para a irmã Thalita, nesta manhã, eu não tenho nenhum remorso, porque eu digo para você, linda, viu? Eu cuidei do meu filho quanto eu pude cuidar. Ele viveu 26 anos aqui, juntamente comigo. E eu digo para você, eu passava as madrugadas, irmã Rita, de joelho. Tinha dia que eu via o dia amanhecer. Eu de joelho. Eu digo para você, uma mãe pode orar pelos filhos igual a mim, mas mais do que eu, só se Jesus me der a certeza que ela ora. Entendeu? Meu Deus. Porque eu nunca me cansei de orar pelos meus filhos. Tem Carlinhos, que mora comigo, né? Jesus tinha me prometido uma filha. E a todo mundo eu dizia que eu ia ter uma menina. Porque Deus tinha me prometido. Um certo dia eu cheguei num ciclo de oração. Tinha um jovem do Recife. E ele mandava uma irmã, a dirigente do ciclo de oração, me dar um abraço. E ele dizia assim, que estava fechada a madre, mas Deus ia abrir. Vai tu entender esse mistério? Entende não, viu? Né? Eu operei do meu filho, de junho, que Jesus o tomou para si, né? Que eu não tenho nada, tudo é dele. A gente diz perdeu, mas é um provérbio muito errado que a gente usa, irmã. Gente dizer que a gente perdeu. A gente não é dono de nada. Eu devolvi o meu filho para Deus. Ao dono, né? Ao dono. Aonde ele está, nunca mais influência maligna, irmã Rita, vai poder botar ele mau caminho. Botar ele mau caminho. Aonde o meu filho está, nunca mais Satanás
vai poder incentivar ele para as coisas erradas, né? Não que o meu filho vivesse praticando coisas erradas, que se ele praticou, Nunca soube. eu nunca soube, né? Ele Mas Deus não revelou, né? então, Mas Deus não revelou, né, irmã? Mas eu quero dizer para vocês, eu digo e Papai do Céu me escuta nesta manhã, eu digo a você, eu digo aqui, eu digo nos confins da terra, se ele me levar. Eu digo, eu prefiro entre o meu filho estar aqui na terra, para que Deus veja o amanhã. Então, entre o meu filho estar aqui na terra ou estar com Deus, para ele estar aqui na terra, para ele não obedecer à voz de Deus, nem me obedecer como mãe, eu prefiro ele nas mãos do Senhor do que estar aqui na terra servindo de cavalo para Satanás. É forte, irmã Carlinha. É, irmã. Muitos não conseguem entender. E quando a senhora fala aí sobre remorso, que não carrega o remorso. Não carrego não, minha irmã. Não tem mais o remorso. Graças a Não Deus. carrega porque viveu, né? Com intensidade tudo que Deus alinhou para que vivesse. Vivi, irmã. E a questão que me chama muita atenção é porque a partida, essa despedida, essa separação, ela vai doer. Por que dói? Porque é uma separação. É alguém Dói. que você gosta e não vai estar ali mais. Exatamente. Mas a convicção do cuidado de Deus e de saber que Ele está bem Tá, é irmã. outro nível. Não dá para mim contar tudo, né? O tempo já foi embora, eu acredito, irmã Thalita, que o tempo já foi Inclusive, embora. irmã Carminha, É. se algum telespectador, alguém que está vendo aí pelo YouTube, pelo Instagram, que tiver alguma pergunta, quiser perguntar, pode nos mandar aí. E depois a gente pode estar também fazendo aqui a pergunta e passando para vocês também, tá certo? Amém. É um tema muito delicado, muito forte, né? E talvez tinha pessoas, irmã Carminha, que passe por esse processo que ainda não conseguiu superar. Não tem como superar totalmente, né? verdade, Porque é uma verdade. separação brusca, É né? A mãe tem o filho a tendência dele é sepultar a mãe, não ao Exatamente. contrário, Eu sempre né? esperei isso, né? Não ao contrário. Mas Deus tem seus meios de tratar, Tem, né? tem. E de algumas situações ele Tem. levar de alguma maneira que a gente não consiga assimilar no momento, É né? verdade. E aí você que está aí vendo, está passando por algum processo, ou conhece alguém que passa por esse processo, né? Se tiver algo a querer questionar, perguntar, olhe para o que Deus tem feito na vida da sua serva. Apesar da separação tão brusca, verdade. mas o cuidado de Deus em todo momento. E a convicção que a senhora tem, que a gente sabe, Tenho. né? Que Deus deu a Tenho convicção toda de tudo. certeza, irmã, disso. De onde ele está, Tenho, de como tenho, Deus Marita. cuidou. Depois que ele partiu, eu não sei se dá tempo mais de falar, irmã. Conclua para que eles entendam, né? Depois que ele partiu, era uma dor muito grande dentro de mim, porque eu queria ter a certeza que Deus tinha levado ele, né? Que ele estava com Deus, né? Ele estava com Deus. E eu passei 15 dias orando em secreto, só eu e Papai do Céu, só na mente, não nem saía verbalizava nenhuma palavra para que o inimigo não viesse intervir. E eu passei 15 dias orando. E com 15 dias, para minha surpresa, eu estava em casa, chegou um casal da nossa igreja, irmã Rita. Amém. A irmã Lala e o irmão Roberto, viu? Amém, glória a Deus. Devo, Deus abençoe, irmã Lala. devo muito isso aí. Eu sei que foi Deus que revelou para ela, né? Mas eu devo muito porque ela podia ter recebido de Deus e não ter me contado, né? Eita, Jesus. Então, com 8 dias que o meu filho partiu, ela falou que passou a noite todinha sonhando com ele. Ela disse que acordava, dormia e sonhava com ele. Acordava, dormia e sonhava com ele. O mesmo sonho, a mesma coisa. Ela falou que sonhou que ia passando na frente da minha casa. A porta estava aberta, ele deitado no sofá, que a minha casa é de corredor, né? Como a irmã Rita sabe. E ele deitado no sofá, e ela falou que quando ia passando de frente de casa, via ele deitado no sofá. E ela falou que quando entrava, ela dizia, eu vou entrar para ver o que Júnior está conversando com a irmã Carminha. E ela falou que quando entrava, tinha muitas roupas, bem drobadinha, bem arrumadinha, assim, no pé da parede, assim, da minha casa. Aí ela falou que quando entrava, ela disse que ela via a gente. É mistério, né? Mas a gente não via ela. Aí ela falou que quando entrou, aí ela falou que eu escutava e sabia que eu estava na cozinha. E ele estava na sala. Aí ela falou que ele gritava por mim. Ele falava assim, ô mãe! Aí eu dizia,
Diga, meu filho. Aí ele dizia assim, ô mãe, não teve aquele acidente? Aí eu falei, teve, meu amor, di pra manhinha como foi. Aí ele falou assim, disse, manhinha, foi assim. Eu ia numa carreira muito grande, manhinha. E eu não sei se alguém bateu em mim ou eu batei em alguém. Eu só sei, manhinha, que quando aconteceu isso, a moto caiu com canto e o meu corpo saiu assim, manhinha, no ar. Aí eu dizia assim para ele, Juninho, e quando aconteceu isso, você fez o quê? Aí é que vem a confirmação de Deus, irmã Rita, minha irmã Thalita. Aí ela disse que ele falava assim, manhinha, quando aconteceu isso assim, eu falei assim, Deus me salva. Deu tempo. É. Aí ela disse que quando ele gritou assim, Deus me salva, eu dizia assim, mas Júnior, por que você fez com manhinha? Por que você não veio embora contar manhinha? Aí ela disse que via quando um portão muito grande, que não tem fim, se abria. E quando aquele portão se abria, era um jardim que tinha ali dentro. E dentro daquele jardim, ela disse que ele entrava, ia embora dentro daquele jardim. E a minha oração, irmã Rita, Deus se revelou para Lala em detalhe, porque a minha oração era essa. Eu dizia, Deus, se verdadeiramente o meu filho está contigo, me mostre ele de vestes novas. Que fidelidade. Preste atenção que Deus disse à irmã Lala. Aí a irmã Lala disse que aquele portão que não tem fim se abria, era numerosas pessoas que estavam ali dentro. E ela disse que ele entrava dentro daquele jardim e ia embora. E quando ele estava dentro daquele jardim que ia embora, aí ela falou que eu chegava na porta do jardim, pegado na mão do meu esposo. Aí ela disse que eu olhava assim para trás, ela dizia, eita, eu vou entrar aqui dentro para ver o que é que a irmã Carminha vai conversar mais Lula e Juninho aqui nesse jardim. Aí ela disse que quando pensava isso, que eu olhava para trás, eu dizia, não, Lala, você não pode entrar aqui. Eu tenho um particular com o filhinho dentro desse jardim. Aí ela disse que Júnior vinha retornando para nos encontrar na porta, no jardim. Aí ela disse que quando ele vinha retornando, aí está o mistério. Ela disse, irmã Carminha, Júnior estava muito lindo aqui. Mas mais lindo, Júnior vinha retornando de dentro daquele jardim. Irmã Carminha, ele vinha tão lindo, tão bonito. Ele vinha com uma veste tão linda que aqui na terra não tem uma. Eita, Jesus. Deus testificando tudo. Então eu serei grata a Papai do Céu pelo resto da minha vida. Que cuidado, viu, irmã Carminha? Um cuidado de Deus. Ele ainda se importar em dar a resposta. Aí, dentro desse processo, a gente se mudou, foi para outra rua, morar em outra rua, né? Mas ali o processo era a mesma coisa. Nada amenizava, a dor era imensa. O vazio ali, né? O vazio era imenso. Aí quando foi um certo dia, eu estava ali. E eu estava decidida, irmã, a desistir de tudo. Não da vida e não de servir a Deus. Eu digo, mas eu vou ser crente em Cristo. Deus, o que é que eu vou pregar mais para o povo? Porque eu sempre preguei, eu sempre falei que tu és livramento, que tu és proteção, que tu guarda os nossos filhos, que tu cuide nos mínimos detalhes. E agora eu vou dizer o quê, Deus? Aí chegou um convite para mim. Uma irmã ia completar 50 anos e ela queria que naquele lugar tivesse eu para falar a palavra. E eu falei, não, eu não vou. Aí o irmão deu o recado a meu esposo, que a irmã dele tinha mandado me chamar. Falei, eu não vou não. Aí eu disse para meu esposo e para o meu filho, para Carlinho, né? Que Carlinho, abaixo de Deus, irmã Rita, aqui na terra o meu filho é o meu tudo. Deus providencia tudo. O meu filho, ele me deu muito apoio. Ele se afastou do serviço para ficar em casa comigo, porque ele viu a minha situação. Saiu do serviço, ele ficou em casa comigo para ver o caso de minha situação, né? Para ajudar no processo, né? E ali Viviane, que na época firmou um namoro com meu filho também, né? Eu devo muito a Viviane.
Pelo resto da minha vida eu serei grata a você, Viviana, onde quer que você esteja. Ela me deu muita força. Ela passava a manhã comigo, ela só ia para casa perto da hora dela fazer o almoço para a mãe dela. A mãe dela trabalhando e ela só ia para casa quando ia fazer o almoço para a mãe dela. Mas ali o cuidado dela comigo... Sempre arrodeada. É Deus que provê. Era o cuidado dela comigo. Levanta as pessoas. Eu sempre via Deus, irmã. E ali foi um período muito difícil também, que eu passei ali naquela casa. Mas ali Deus preparou tudo, irmã Rita. Deus preparou a irmã Elisângela. Deus preparou o esposo dela, o irmão Né. Também sou muito grata a eles, né? Amém. Eu sou grata a todos que me ajudaram, direto e indiretamente, né? Aqueles que chegaram junto de mim para me dar um abraço, para me dar um apoio, né? E aqueles que eu sei que oraram por mim, até mesmo sem me conhecer, né? Porque se eu oro, eu sei que todo o povo de Deus ora dessa maneira, né? Eu tenho o costume de eu dobrar o joelho e eu apresentar a Deus. Deus, visita, Pai, as tuas filhas que tiveram que devolver os seus filhos para ti. Meu Deus. Eu sempre oro assim, mas irmã Thalita, consola, Deus, dá força, dá coragem, capacita. Faça com elas o que o Senhor tem feito comigo. E voltando atrás, irmã Rita, eu disse para o meu filho e ao meu esposo que eu não ia para aquele convite. Mas o meu filho chegou para mim e falou para mim assim, disse, mãe, não faça isso não. Né? Não faça isso não, Deus tem lhe dado tantos hinos tão lindos. Mãe, não faça isso não, se a senhora for, eu vou com a senhora. Eita, foi uma oportunidade para o meu filho ouvir também o que Deus tinha para tratar conosco ali naquele lugar, né? E foi o meu filho, meu esposo também me deu muita força, né? Em momentos, tinha momento que era para acabar tudo, porque ele não entende, né? E tinha um momento que ele chegava assim para mim e falava assim, dizia, filhinha, que valeu tantas orações. Meu Deus. E ali eu já estava arrebentada e ali só Jesus, irmã Rita, para mim me socorrer. É uma prova, viu, né? irmã? E ali só Jesus para me socorrer. Aí eu falava assim para ele, quando Deus me dava força, eu falava para ele, meu filho, tenha certeza que Deus fez o melhor para nosso filho. Hoje a gente não entende, mas amanhã Deus vai fazer a gente entender. E ali a gente foi para aquele convite. Eu consegui, Deus me levou por misericórdia, e ali, né? Eu ministrei a palavra ali naquele lugar, sem saber de nada, mas Deus me deu a direção e eu ministrei a palavra. Deus falou profundamente naquele lugar, irmã. Glória Rita. a Deus. Ele falou no profundo, viu? É porque tem coisas que não compete a gente revelar, né? Mas ali Deus se fez presente, e o nome de Jesus foi glorificado, e eu estou aqui. Firme e forte na presença de Deus, grata a Deus por tudo que Ele tem feito comigo até hoje, né? Glória a Deus. A depressão que me pegava, Deus se revelou para mim, revelou para outro irmão. O irmão ligou para mim, contou para mim o que tinha visto, mas Deus chegou ali, irmã, quebrando todo o laço, e eu estou aqui dizendo que Papai do Céu é bom, é grande, é poderoso, é justo, é fiel, e vale a pena você seguir a Ele. Independente, irmã Rita e irmã Thalita, de qualquer situação que eu e você venham enfrentar. Mas vale a pena a gente servir a esse Deus, né? Eu não digo ser fiel, porque eu não sou fiel, meu Deus, eu sou falha, eu sou limitada, né? Mas vale a pena a gente servir a esse Deus fiel, irmã. A gente, ainda que a gente não seja, mas ele permanece fiel. Mas ele permanece fiel, Glória irmã, a Deus. para todo sempre. Glória a Deus, irmã Carminha. Né? Que bênção a gente escutar esse testemunho hoje. Isso tudo serve para aquecer nosso coração, para lembrar que, mesmo em meio às dificuldades, ele está cuidando da gente. Ele não nos abandona. Eu estava dizendo à irmã Thalita, no momento que você saiu, que eu estava ensaiando esse testemunho em casa há dias atrás, viu? Vai fazer 12 anos que Jesus recolheu junho, e eu estava ensaiando esse testemunho em casa. Jesus prepara. Aí eu disse, Deus, eu estou ficando louca, Deus. Era isso tudo e na minha mente, gente. Você que está me assistindo, você só entende se você estiver no mistério. Se você não tiver, você não entende, não. Aí eu pensando que eu estava louca. Quando eu pensei isso, Deus me repreendeu. Sabe o que foi que Deus me disse? Irmã Rita, Ele está aqui nessa manhã com a gente. Irmã Rita e irmã Thalita. Na hora que eu falei assim, eu disse, com ele é diferente. Aí eu falei assim, eu disse, meu Deus, eu vou ficar louca.
Aí Deus bradou no meu coração e falou assim comigo desta maneira. Disse, não, você não está louca. Falou assim, disse, olhe, a morte, a partida do seu filho, não se resumiu só na morte, mas se resumiu num grande testemunho. Glória Esse a Deus. testemunho você vai dar. E o meu nome vai ser glorificado. Glória ao teu nome, Então, irmã Rita, Senhor. o hino que Deus me deu, né, me preparando em 2013 para a partida do meu filho, falava assim, que ainda que Deus me mate, mas eu servirei a Ele. Vai permanecer nele, vou Permanecer estar nele, nele. vou Que estar coisa nele. linda, irmã. É muito lindo o hino. A senhora tem que gravar com o Carlinhos, né? Fazer lá um solo de vocês dois e depois mandar pra gente mostrar ao pessoal a letra do hino também. Veio um pessoal de Toritama uma vez, né? Eu fui convidada para louvar numa igreja e eu fui, viu, irmã Rita? Porque eu acredito Jesus, que Jesus. Papai do Céu, eu quero dizer para você que está nos assistindo, né? Que Papai do Céu não faz acepção de pessoa. E se você faz acepção de pessoa, se você carrega placa de igreja dentro do seu coração, então nesta manhã, siga o que eu vou lhe dizer nesta manhã, na direção de Deus. Queira carregar Deus dentro de você. Queira ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque eu quero dizer para você que placa de igreja não salva ninguém não, viu? Verdade. Eu me congrego na Assembleia de Deus, sou realizada, me congregar ali. Tem mulheres de Deus, homens de Deus que ensina a gente, né? Que está, uma bênção, né? Que ajuda a gente, né, irmã Rita? Mas eu não carrego placa de igreja. Quem salva não é nem placa, comigo, não. né? Quem salva não é placa de igreja. Não é placa, não é roupa, né? não é nada. Você já estudou e você sabe que a verdade. salvação está no nome de Jesus e em nenhum outro nome Tem salvação. tem salvação a não ser no nome de Jesus, né? Então ali veio um irmão de Toritama, conversou com uma irmã que é dirigente desse coração e falou para fazer um playback do meu zinho, Que coisa linda, né? irmã. Eu não Mas sabia na dessa época, mas na época eu não aceitei, porque eu não senti que era tempo, né? Então Jesus disse que o tempo é dele. Então eu estou aqui na terra, eu estou nas mãos de Papai do Céu até a hora que ele quiser. Vai chegar. E tudo que ele quiser realizar na minha vida será de bom grado. Eis-me aqui, né, irmã? Eis-me aqui, Jesus, né? Para a Amém. Então glória a de gente Deus. entende que está chegando o tempo. Jesus já está colocando, né, Né, o irmã? caminho aí à frente. Mas que coisa Pois é. linda, irmã Carminha. verdade. A gente tem o impacto, né, de passar pelo a cena do sofrimento, mas quando chega nessa parte, por isso que Deus disse, né, não se encerrou na morte, mas em um grande testemunho. Deus bradou e falou O coração da gente se alegra, porque É a gente verdade. entende o cuidado de Deus. Ai de nós se não fosse Ele, irmã É Carminha, verdade, não é irmã verdade? Rita. Esses 3 dias, para mim, é muito difícil, irmã Rita. O sábado, o domingo e a segunda. Porque no sábado ele partiu, no domingo foi velado e na segunda foi o sepultamento. Eita, Jesus. Né? Mas quando chega esses 3 dias na minha vida, Deus me dá assim um consolo, uma força, sabe, irmã Rita? Quando o desespero assim, porque chega, viu, gente? A irmã Carminha é carne e osso. Não é, Qualquer um de a irmã nós. Carminha não é super crente, não. A gente Não serve, existe né? super crente, A gente né? serve a um super Deus. Mas quando o desespero, irmã Thalita e a irmã Rita quer tomar conta de mim, Papai do Céu chega e diz, eu estou aqui, minha filha. Conte comigo. E ele me dá força, eu me arrumo, vou para a igreja, né? Vai dar glória. Vou dar glória ao Papai do Céu, ele fala comigo e eu continuo dizendo que ainda que ele me mate, nele eu esperarei, amém? Glória a E Deus. eu agradeço, né, Amém, a irmã irmã Carminha, Rita, Deus. né, por ter me convidado, né? É pra mim, ele, viu? Né? A senhora Eu sei sabe, que né? Foi ele, né? O Eu mistério. sei que foi ele, né? Que bradou Mas no que coração da irmã bênção. Rita, né? Eu agradeço a você, irmã Amém, irmã Rita, Carminha. né? Que Deus continue lhe usando para a glória de Deus, né? Não se omita, não, Omita, isso não mesmo, se omita, Carminha. né? Isso A Falar dele. transpor as montanhas. Glória Aonde a Deus. aonde Deus lhe mandar, o que Deus lhe autorizar no seu coração, faça. Glória a porque Deus. A gente somos de Deus, né? Verdade. A gente Temos fez dom. uma aliança, não foi com o homem. A gente fez uma aliança com Deus. É verdade. E é necessário a gente obedecer E deixá-lo feliz, né? ao Porque- Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Eita, como É ele necessário a lindo. gente obedecer, né? Sermos gratos Eu- a ele em todo o Eu tempo. serei grata a Deus
por todo o tempo. na minha Amém, vida. irmã Carminha. Amém? E você Deus que nos abençoe, acompanhou, que bênção você aqui conosco. Fica olhando aí nossas redes, vamos estar postando algumas coisas, algumas ideias a respeito também do que Deus tem feito, algumas dúvidas também que tem chegado, a gente vai estar postando também, compartilhando com vocês nas nossas redes sociais. Fica com Deus e parabéns por estar aqui conosco e somos gratos a Deus por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos. em Amém, nome de irmã Jesus. Carminha, vem Amém, cá. amor. Jesus, que palavra, que Deus abençoe. Amém, meu amor. Jesus abençoe. Presença de Deus tremenda, viu? Uma graça. É. Mas ele faz